Que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance a sua família, seu casamento. Que tenhamos uma reta final de semestre abençoada em nome de Jesus. Trago um abraço da primeira igreja batista da cidade de São Paulo, a God Provider. Meu amado irmão, pastor Eber, pastor Lucas, pastora Dark, Eunice, irmã Eunice. Que bênção que é estar com vocês. Eu estou acompanhado hoje de um irmão, pastor Everton. Dá um tchauzinho aqui, pastor Everton. Ele veio de Vitória, Espírito Santo. É um amigo querido, quase 20 anos de amizade que nós já temos. E veio aqui só para participar do culto hoje. Olha que bênção, que privilégio, hein? Que privilégio. Ele falou, Davi, eu tô com saudade. Eu falei, não, vamos lá, vamos para o culto em Goiânia. Ele veio, louvado seja Deus. Everton, te amo, meu irmão, que bom te rever. Quero te convidar, vamos abrir juntos a palavra de Deus no Salmo 102. Salmo 102, como é bom estarmos em família. E o Salmo 102, ele tem o seguinte título, na minha versão, a NVI: Oração de um aflito que, quase desfalecido, derrama o seu lamento diante do Senhor. Você sabe que esses títulos dos Salmos, eles fazem parte, né, do texto sagrado, né? Os títulos eles dão muitas vezes o nome do autor, a ocasião que foi escrito o Salmo. A Bíblia ela foi dividida em capítulos e versículos na era moderna apenas, para facilitar a localização do texto. Então, quando a gente pega outros livros da Bíblia, às vezes tem, você já reparou que tem um título assim no capítulo, ou no meio do capítulo? Esses outros títulos não fazem parte dos textos sagrados inspirados por Deus. Diferentemente dos Salmos. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Nos Salmos, o título é a primeira linha do Salmo. E isso é importante, porque faz parte da interpretação do texto. Por exemplo, quando um salmo é de Davi, é outro peso, porque ele era rei. Quem está entendendo? Quem está entendendo? E Jesus vai utilizar, muitas vezes, a autoria davídica do salmo como uma das provas da sua divindade. Porque Davi era rei e falava que o Senhor disse ao meu Senhor. Mas como assim? Dois senhores? Não, é que é o pai e o filho. Amém, queridos? Então é muito, muito importante isso. Eu amo o livro dos Salmos. Uma compilação de orações, de louvores. Vamos ler juntos? Então o Salmo 102 diz assim: oração de um aflito que, quase desfalecido, derrama seu lamento diante do Senhor. Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos. Quando eu clamar, responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça. Meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está meu coração. Eu esqueço até de comer. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida, e com lágrimas misturo o que bebo. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste, me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares compaixão. O tempo é chegado, pois as suas pedras são amadas pelos teus servos, as suas ruínas os enchem de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará
na glória que ele tem. Responderá à oração dos desamparados, as suas súplicas não desprezará. Escreva-se isto para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando: do seu santuário nas alturas, o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim, o nome do Senhor será anunciado em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor. No meio da minha vida, ele me abateu com sua força, abreviou os meus dias. Então pedi: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. No princípio, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação. Os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Que a palavra de Deus frutifique sobre as nossas vidas, no nome santo de Jesus. E a igreja diz: amém. O livro dos Salmos tem algo único. Por quê? Em toda a Bíblia, Deus fala conosco. Fala ou não fala? Mas só nos Salmos, os Salmos também falam por nós. Os salmos são orações, louvores inspirados pelo próprio Deus. Amém, queridos? E eles falam conosco, como qualquer outro texto da Bíblia. Eu creio que toda palavra é inspirada por Deus. Mas os salmos, eles têm esse diferencial. Não só Deus fala conosco, eles falam por nós. Quantas vezes nós queremos orar e nos faltam as palavras? Nós não sabemos como orar. Os discípulos viam Jesus orando, Jesus nos ensina a orar como você ora, Jesus. Ensina-nos a orar. O apóstolo Paulo fala: nós não sabemos orar como convém. Nós estamos sempre aprendendo na escola da oração, na escola da comunhão. E os salmos, então, apresentam muitas vezes a gramática, as expressões. Então nós aprendemos também a cultuar a Deus, lendo os salmos. Esse salmo, como nós vimos, é anônimo. Não sabemos se foi um homem ou uma mulher. É um lamento. Ele é descrito como um lamento. Não sabemos a ocasião. Apesar que as autoridades, os biblistas que estudam esse texto, em todos esses milênios que esse texto existe, é talvez o período do cativeiro, depois da queda de Jerusalém. Por quê? Porque é central na ideia do Salmo as ruínas de Jerusalém. Fala que o povo estava chorando nas ruínas de Jerusalém. Então, dá para entender? Tranquilo? Talvez seja o período depois que Israel foi levado ao cativeiro por causa da sua desobediência para a Babilônia. Então, era um período de tristeza. O que é inquestionável, tranquilo, é que era um período de tristeza. E aqui vai aparecer então a oração desse salmista. Uma oração que é chamada então de lamento. E a primeira parte do Salmo 102 é dominado então por esse desabafo. E aqui já tem uma lição para mim e para você. Olha como é que o Salmo começa. Ele começa com um pedido de socorro. Ele diz assim: ouve minha oração, Senhor. Ouve minha oração, Jeová, né? Javé. Ouve minha oração, eu sou o que sou. Chegue a ti o meu grito de socorro. É um SOS. Já viu? Quando tem um avião caindo em filmes de Hollywood, que o piloto grita lá: Mayday, Mayday, Mayday. Quer dizer, é o alerta de socorro, é um grito de emergência, né? SOS, né? Não se sabe se é save our soul, salve nossa alma, save our ship, salve o nosso navio, salve a nossa nave. Quer dizer, é um pedido desesperado. Ele começa: Deus, eu estou desesperado. Deus, eu estou aflito. Que esse meu grito chegue até o Senhor.
Não esconda de mim teu rosto quando eu estou atribulado. Escuta, inclina o teu ouvido para mim quando eu clamar. Me responde depressa. Como nós vamos ver, esse homem está desabafando diante de Deus. Por quê? Porque ele já não confiava em ninguém. Ele estava se sentindo sozinho. Ele vai dizer que as pessoas usavam o nome dele para lançar maldições. Ele virou alvo de chacota das pessoas. Ele estava se sentindo... É muito importante você desabafar com as pessoas. É bíblico, amém, queridos? Você desabafar. Às vezes não tem nem ninguém para desabafar. Desabafa com o cachorro, amém, queridos irmãos? Fala com o Totó, fala com o Caramelo, fala com os cachorrinhos, fala com Cleitinho Fubá, fala com Picanha, fala aí o nome do seu cachorro, né? Desabafa. Né, tem aquele filme que eu gosto, Náufrago. Quem já viu esse filme com o Tom Hanks? O protagonista ele chama Chuck Noland. Ele desabafa com uma bola de vôlei. Quem lembra o nome da bola? O Wilson. Louvado seja Deus pelo irmão Wilson. Você sabe que o Wilson ele ganhou um prêmio de melhor objeto inanimado em um filme, né? Ele ganhou um prêmio. Né? Quer dizer, é bom desabafar. É bom desabafar. Por quê? Quando você desabafa, você tira o veneno que está consumindo sua vida. Quando você desabafa, você expele, sabe, aquilo que está fazendo mal ao seu bem-estar emocional, espiritual. Então é importante, a Bíblia fala que nós devemos aconselhar mutuamente, suportar uns aos outros. Suportar não é assim, você é insuportável. Suportar é descarregar, de dividir o peso, né? Quando você compartilha uma alegria, você multiplica a alegria. Agora, quando você compartilha uma dor, você divide a dor ao meio. Você divide a dor ao meio. Então, é muito importante desabafar. Pessoas que não desabafam, é das duas uma. Ou a pessoa explode, ou a pessoa implode. Já viu? A pessoa explode quando ela está muito tempo sem desabafar, muito tempo sem abrir o coração, começa a maltratar quem não tem nada a ver com os problemas. Já viu gente assim? Maltrata a pessoa que não tem nada a ver na fila do banco, na fila, no ponto de ônibus. A pessoa quem não tem culpa, a pessoa desconta no outro, né, que não tem culpa da raiva dela. Tem gente que às vezes não explode, mas ela vai guardando tanto peso que ela implode por dentro, entra em colapso. Começa a pensar em tirar a vida, a pessoa chega a um ponto, ela não fala com ninguém, ela não quer incomodar ninguém, ela é introspectiva, só que por não desabafar, ela vai adoecendo por dentro. O Salmo está nos ensinando a importância do desabafo diante de Deus. Desabafar é sempre bom, quantos estão entendendo? Amém, queridos? Só que esse salmista, ele chegou numa situação na vida dele, que ele estava se sentindo tão isolado, mas ele encontrou em Deus o refúgio que ele precisava. E às vezes você é uma pessoa assim, às vezes você desabafa na internet, desabafa com a bola de golfe, com a bola de vôlei, com a bola de futebol, desabafa com todo mundo, com o cachorro, com o gato, e não desabafa com Deus. Aqui tem um convite, o Salmo, ele apresenta para nós esse convite, experimente colocar diante de Deus. Jesus está dizendo, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem promessa de Jesus para nós. Você recebe essa palavra? Jesus nos convida a Ele. O Salmo 102 é um salmo messiânico. O que são os salmos messiânicos? Todos os salmos falam sobre Jesus, todos. O próprio Jesus diz isso em Lucas 24. Ele pregou no caminho de Emaús e falou com os discípulos. Tudo que Moisés, os profetas e os salmos diziam a respeito dele. Só que os salmos messiânicos, os teólogos usam essa expressão para falar dos salmos que são mencionados explicitamente no Novo Testamento em referência a Jesus. E esse salmo ele é referido a Jesus em Hebreus. Hebreus aplica o Deus que não muda do Salmo 102 a Jesus Cristo. Ele é o Deus que não muda. Ele é o Deus que você pode contar sempre. Cristo, você sempre pode contar, né? Quando eu era criança, a gente cantava na igreja, né? O telefone do céu é a oração. Lembra dessa música? Lucas Heber, meus irmãos, filhos de pastor, tem uma gangue de filhos de pastor, amém, queridos? A gente conecta rápido porque é a mesma luta hein, pastor Dark? É a mesma luta, né? É sempre a mesma luta. E a gente era criança de cantar essa igreja, né? O telefone do céu é a oração. E aí a gente aprendia isso na escolinha dominical, que
é o telefone que nunca está ocupado. Louvado seja Deus. Você sempre pode ligar. Deus sempre vai. E o salmista está dizendo isso. Deus, ele ora, ele grita com confiança. Quem está entendendo? Ele tem confiança. Deus, escuta o meu clamor. Escuta o meu clamor. E aí, ele começa, então, a desabafar, a lamentar diante de Deus. Lamentar é uma bênção. Não confunda lamentar com murmurar. Por quê? Murmurar é pecado. O que é murmurar? É reclamar, falar palavrões, xingar, sem fé. Com cinismo, com sarcasmo. Isso é condenado na Bíblia, amém? Agora, lamentar não, lamentar é bíblico, lamentar é uma bênção. Por quê? Murmurar destrói, lamentar cura. Porque é honestidade diante de Deus, mas com fé, com amor, amém, queridos? Com esperança. Então você vai e coloca diante de Deus. E aqui ele então está lamentando. Ele está colocando diante de Deus. E qual que era o lamento dele? Ele sentia que a vida dele não tinha o menor sentido. Olha só qual que é a oração que ele faz. Ele fala, verso 3. Esvaem-se os meus dias como fumaça, e os meus ossos queimam como brasas vivas. Ele fala, os meus dias estão indo embora igual fumaça. Já viu? Esfumaçando. Ele sente que a vida dele passa e ele não cumpre o propósito da vida dele. Ele sente que a vida dele está indo embora, igual fumaça desaparece. Ele fala, a minha vida está esfumaçando diante dos meus olhos. Quantas pessoas podem estar se sentindo assim hoje, agora, aqui? Você pode sentir que a sua vida é um desperdício. Você pode, se sentir sem senso de direção. Uma mulher frustrada. Um homem confuso, pouco entusiasmado com o futuro. Você acorda e vai fazer as coisas só porque o telefone despertou, né? Só porque o alarme tocou, você não sabe nem o porquê você faz as coisas mais. E às vezes você está se sentindo como um salmista, enfastiado, uma pessoa triste. E ele vai descrever aqui algumas marcas dessa vida dele sem significado. Ele fala de 3 características aqui de pessoas deprimidas. Primeiro, ele fala que ele esquecia até de comer. Ele perdeu o apetite pela vida. Olha o que ele vai falar. Ele fala, a minha vida está indo embora. Ele falou, como a relva ressequida está meu coração. Meu coração está murchando. Uma relva ressequida. Quer dizer, numa seca. E ele fala, eu esqueço até de comer. Então, primeiro, ele estava com o apetite dele inibido. Ele estava, e não era inibido por causa do Ozempic, não era inibido por causa de remédio, não é geração Ozempic, é por causa da tristeza. Amém, queridos irmãos? Amém? Eu sou pentecostal mesmo. Amém, meus irmãos? Amém? Dá um glória a Deus aí, aleluia. Então, ele perdeu a vontade de se alimentar. Presta atenção, uma coisa é você ficar sem comer de tanto trabalhar. A Bíblia fala no Novo Testamento que Jesus teve um momento que era tanta gente pedindo milagre que eles não tinham tempo para comer. E aí Jesus falou, basta, vamos descansar. Porque se deixasse a multidão era insaciável. Não deixava Jesus em paz, o tempo inteiro pedindo. Aí fala lá, Evangelho de Marcos, que Jesus e os discípulos estavam sem tempo para comer. Isso é diferente. Quem está entendendo? Aqui o salmista não é que ele estava sem tempo, ele perdeu o apetite. Às vezes você se sente assim, não tem desejo mais na vida, não tem mais horizonte, Você, biblicamente, você é do tamanho da sua visão. Enquanto você tiver horizontes, você é uma pessoa emocionalmente, espiritualmente saudável. O dia que você para de sonhar, o dia que você para de orar o pão nosso de cada dia, o dia que você perdeu o apetite, pode ser identificado alguma crise na sua fé. O salmista estava assim. Ele perdeu a fome. Segundo, ele não só perdeu a fome, ele perdeu o sono. Outra marca de pessoa deprimida, é ou não é? Distúrbio alimentar, distúrbio no sono. Ele não conseguia mais dormir, de tristeza, gente. Já aconteceu, eu já tive algumas noites assim na minha vida. Eu já tive dias que aconteceram coisas muito tristes, que eu não tinha sono de tristeza. Sabe, quando você fica, às vezes, remoendo uma coisa que aconteceu, que alguém falou, uma tristeza. Eu estou acompanhando muitos irmãos. Gravei um vídeo agora para Visão Mundial, amanhã, coleta para as crianças lá em Porto Alegre. E um pastor falou comigo assim, Davi, é como um pesadelo que não tem fim.
A gente acorda e continua alagado. Que Deus abençoe os nossos irmãos em Porto Alegre, todo o estado do Rio Grande do Sul, Canoas, essas cidades que estão alagadas. Que Deus tenha misericórdia. Porque as pessoas estão lá em claro, elas não têm vontade de dormir, não conseguem dormir, pensando, eu perdi todas as minhas fotos. Eu perdi tudo que eu tinha, perdi o computador, perdi os arquivos, perdi os documentos, perdi as heranças, os legados sentimentais que são de valor incalculável. E as pessoas não conseguem dormir de tristeza. Ficam chorando, se escuta o choro das crianças, o choro das pessoas. Meus amados irmãos, o salmista estava assim. Ele não tinha vontade de comer, ele diz que ele ficou cadavérico. Ele fala isso, ele diz aqui, verso 5, de tanto gemer, eu estou reduzido a pele e osso, E aí ele vai dizer, eu não consigo dormir, verso 7. Ele diz, eu sou como uma coruja no deserto, como uma coruja entre as ruínas, não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Terceiro, ele estava, número 1, sem fome, sem apetite. Ele estava sem sono, sem descanso. E terceiro, ele estava sozinho. Ele estava se sentindo isolado. Ele se compara com 3 aves. Ele fala, eu sou como uma coruja do deserto, eu sou como uma coruja nas ruínas, eu sou como um pássaro solitário no telhado. Algumas versões em português traduzem a coruja do deserto como o pelicano do deserto. O que é interessante aqui é que essas aves mencionadas são aves que aparecem lá em Levítico, são animais impuros, são aves impuras, consideradas impuras na lei de Moisés, pelo próprio Deus, a Israel. Quer dizer, então, é como ele se compara com aves impuras. Quantos estão entendendo? Ele sente que ele está impuro. Ele vai, inclusive, explicitar isso depois. Ele vai dizer, estou sozinho. Eu estou me sentindo abandonado pelas pessoas. E Deus, é como se ele sentisse assim, eu estou me sentindo rejeitado por Deus por causa do meu pecado. Por causa do meu pecado. Olha a situação do salmista, da salmista, nós não sabemos dessa pessoa. E muitas vezes nós nos sentimos assim. Nós nos sentimos assim, rejeitados. Ele vai dizer que as pessoas falavam mal dele. Que coisa terrível quando alguém fala mal de você gratuitamente. Tem pessoas que às vezes não gostam de nós de graça, não sabe nem quem é você, não quer saber quem é você, qual que é o seu problema, qual a sua história, mas ela não gosta de você, fala mal de você, tem inveja, tem raiva de você. O salmista estava se sentindo devastado. Eu conversei essa semana passada agora. Domingo passado eu estava em Belo Horizonte, dia das mães, passei com a minha mãe, e à noite eu conversei com um homem que falou isso comigo, e falou assim, que ele foi atacado tão ferozmente por pessoas no trabalho dele, que ele perdeu 5 quilos em uma semana de tristeza. Ele teve uma depressão, ele perdeu 5 quilos em uma semana de tristeza. Eu estou falando de um homem rico, um homem bem sucedido, um cara tem avião, esse cara tem avião. E esse cara, porque tantas pessoas falaram mal dele, ele definhou a semana passada. Quer dizer, isso mostra as nossas limitações. Ele vai sintetizar o salmista dizendo assim, olha comigo, o verso 11, que encerra essa primeira parte. Ele vai falar, cinza é a minha comida, com lágrima misturo o que bebo, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me rejeitaste, me expulsaste. Ele tinha um sentimento de culpa. Tá dando para entender? Amém, queridos? Toda a tristeza que ele passava, ele não é vitimista. Ele está falando que ele não está comendo, que ele não está dormindo. Ele está dizendo que estão falando mal dele, mas ele não fala assim, tadinho de mim que sou inocente. Ele termina o lamento dizendo, eu mereço. Deus virou as costas para mim por causa da minha impureza. Então, muitas vezes, nós temos lamentos na nossa vida que não significa que as pessoas estão certas, mas que mostra o que precisa mudar em nós. Amém, queridos irmãos? Apesar da situação que ele estava passando, ele falou, olha, eu estou tão triste que isso me levou a entender que eu preciso mudar. Olha só, não é interessante? Muitas vezes debaixo da superficialidade de críticas que você recebe, mas às vezes lá embaixo tem uma outra questão sua com Deus que pode vir à tona. Tem uma outra questão. Por isso é tão importante desabafar. Ele começa pedindo socorro a Deus e termina essa parte do lamento falando, mas Deus, eu preciso mais do Senhor na minha vida. Eu estou me sentindo longe do Senhor. Eu estou me sentindo... Então, às vezes, Deus permite que aconteçam situações na nossa vida porque Ele quer se aproximar de nós. Amém, queridos irmãos?
Ele quer se aproximar de nós. Ele estava se sentindo triste. Sabe, às vezes você está aqui, minha irmã e meu irmão, e você está se sentindo completamente rachado, rachada. Mas é por essas rachaduras que vai entrar a luz divina na sua vida. O verso 12 tem a virada no Salmo. O verso 12 tem a virada no ânimo do salmista. Que pode ser uma virada na minha e na sua vida. Pode ser uma virada na nossa sociedade. Pode ser uma virada nesta igreja. Pode ser uma virada que diz o seguinte no verso 12. Tu, porém, Senhor, no trono reinará para sempre. Louvado seja Deus. Você pode aplaudir aquele que vive e reina? Você pode aplaudir aquele que está no trono? Aplauda mais forte. Diga glória a Deus. God Provider. Tem um que está no trono. Tem um que está no trono. Quando ele chegou no fundo do poço, Deus se revelou a ele do trono. Quando ele chegou nesse momento, que ele verbalizou, eu estou me sentindo rejeitado. Deus apareceu para ele no trono. Ele viu Deus. Ele viu Deus. A luz divina entrou na vida dele. E ele tirou os olhos dele e colocou os olhos em Deus. Por que tem uma mudança? Porque ele tirou os olhos dele e agora ele começou a ver Deus. Nenhum de nós nunca vai encontrar sentido em si próprio, em si mesmo, em nós mesmos. Não há sentido em nós mesmos. O sentido da vida, o propósito da existência começa quando você entende que você não é Deus, mas tem um que é Jesus. Quando você desiste de você. Quando você entende que você não é Deus, que você é esse ser, que você é uma criatura, criado. Mas tem um que é Deus, tem um que está no trono, tem um que é Senhor. Eu estava andando com a minha esposa, com a Natália, na rua, de mão dada com ela, e aí passou uma mulher, a gente foi levar a nossa filha para a escola, e viu uma mulher com a camisa assim, escrita assim, me tirem de perto de mim. Eu falei, misericórdia, né? Falei, Natália, você leu aquilo ali? Eu li. Falei, nossa, tadinha dessa irmã, né? Coitada dela, quer dizer, nem ela estava se aguentando, né, gente? Me tirem de perto de mim. Isso aqui é uma bênção, quando você entende isso. João Batista, ele falou assim, eu não sou o Messias. É libertador quando você entende, quando você é curado, meu irmão, da síndrome de Salvador do mundo. Você não é o Salvador do mundo. O Salvador do mundo tem nome, é Jesus de Nazaré, é Jesus Cristo. Então quando você é liberto disso, nenhum lugar a Bíblia mandou você salvar o mundo. Jesus é o Redentor. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É Ele que é o Senhor. O salmista então, ele viu Deus no trono. Sabe, o propósito da vida, você nunca vai encontrá-lo numa sala de espelhos. Não é sobre você, não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele. Ele olhou Deus, ele viu Deus, e ele encontrou propósito em Deus, porque ele diz assim, tu, porém, Senhor, no trono reinará para sempre, e o seu nome será lembrado de geração em geração. Ele não está mais agora se importando que o nome dele está sendo falado pelas pessoas. Ele tirou os olhos disso. Quando ele viu Deus, o que importa é que o nome de Deus seja falado de geração em geração. Temos que falar mais de Cristo e menos de nós. O que importa é o nome dele, que sustenta todas as coisas. E não será pegado ao nosso próprio nome. E então ele encontra propósito em Deus. O propósito da sua vida é Deus, é glorificar a Deus. Qualquer pessoa que pedir para você adorar ela, essa pessoa é doida, egoísta, individualista, maluca, menos Deus. Por quê? Por que quando Deus exige de nós, fala para cada um de nós que nós devemos adorá-lo, por que para Deus, só para Deus, não é egoísmo nem individualismo? Primeiro, porque Deus é amor. Segundo, porque Deus, Ele é o maior e melhor que existe. Deus, Ele nos ama tanto, Deus, Ele te ama tanto, 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 que Ele quer dar a você a melhor coisa que existe, que é Ele próprio. Então, como Ele te ama muito e não há nada melhor do que Ele, Ele fala, você tem que me adorar, porque não existe nada maior e melhor do que o nosso Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, quando Deus se coloca e fala, você tem que me adorar,
é a maior prova de amor dele por nós. Porque ele é o Criador, ele é o Redentor, ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Ele é a luz do mundo, ele é o bom pastor, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a ressurreição e a vida, ele é a videira verdadeira, ele é Emanuel, Deus conosco, ele é a raiz de Davi, ele é o ramo de Jessé, ele é o pastor e bispo das nossas almas, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Jesus Cristo é o Rei dos reis. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. É a rosa de Sarão, é o lírio dos vales, é Jesus, meus irmãos. Então nós precisamos olhar para Jesus. Você precisa tirar os olhos de você. Foi isso que aconteceu no salmista. Você não é um filho da misericórdia do acaso. Você foi amado e desejado por Deus Pai desde a eternidade. A vida tem sentido, nós cantamos agora aqui. A vida tem propósito, esse propósito está em Cristo. Esse propósito está em Deus. O propósito de Deus para a sua vida é transformar o seu caráter para você ser como o Filho amado dele, Jesus, Filho de Deus. Então, enquanto você colocar a sua expectativa em coisas passageiras, nunca você vai se sentir completo e realizado. Nunca. Se você colocar a sua expectativa no dinheiro, o dia que você tiver um prejuízo, você se mata, como muitas pessoas fazem. Como muitas pessoas não conseguem suportar uma crise financeira, dão um tiro na própria cabeça, pulam do prédio. Por quê? Porque a vida dela estava baseada naquilo. A vida, o sentido dela. Você não pode colocar a base da sua vida na fama. Porque o dia que espalharem uma fake news de você, um dia que falar mal de você que você mereceu, o dia que a sua reputação for arranhada, abalada, né? A Tati Bernardi fala assim: se quiserem falar mal de mim, me chamem. Sei coisas terríveis a meu respeito. Sei coisas cabulosas sobre mim mesma. Ela fala, né? Quer dizer, o dia que alguém falar mal, você vai ficar depressiva. Você vai ficar deprimido. Vai virar uma pessoa perturbada. Por quê? Porque você depende dos likes das pessoas. E a opinião das pessoas muda toda hora, meus irmãos. As pessoas não sabem a hora que estão com fome, elas mudam toda hora. Brasileiro muda de opinião 5 vezes por dia, de tudo. Muda de opinião o tempo inteiro, muda de opinião o tempo inteiro. A sua fé não pode estar na política. Misericórdia, pôr a sua fé na política, você está doido. Você está precisando ser internado, meu irmão, fazer tratamento. Pôr na política a sua expectativa de vida. Colocar a sua expectativa de vida na arte, na ciência, que é uma coisa, um devir que... Então, na família, não. São até coisas boas, quando se tornam ídolos na nossa vida, se tornam maldição na nossa vida. Se tornam maldição. Então, meus amados irmãos, só um lugar onde uma pessoa, o próprio Deus, o trono de Deus, é o ponto fixo de um universo instável, de um universo oscilante. A partir de Deus, o salmista então agora, ele começa a se reconstruir. Ele vai então dizer na segunda parte, esse trecho é um dos versos bíblicos mais pregados na história dos avivamentos. Salmo 102. Porque aqui ele começa agora, o clamor que era para a vida dele, se torna o clamor de reconstrução de um povo inteiro. E ele começa a orar assim: tu, porém, Senhor, no trono reinará para sempre, o teu nome será lembrado de geração em geração. E ele começa a dizer: tu te levantarás e terás misericórdia de Sião. Ele começa o salmo falando da luta dele. E depois que ele viu Deus, ele está preocupado agora com a cidade inteira, com o povo inteiro. O que acontece? Quando nós encontramos Deus, meus amados irmãos, nós temos os nossos valores transformados. Quem quer ter valores transformados por Deus? Nós precisamos ter a nossa visão transformada, as nossas orações transformadas, os nossos valores transformados. Jesus restaura o propósito de Deus nas nossas vidas. Sabe, é da nossa natureza rejeitar o que está quebrado. É da nossa natureza. Já viu quando crianças entram numa sala que tem gincana, brinquedo, espaço lúdico? Sempre a criança que chega por último fica com o brinquedo quebrado. Já viu isso? É natural, é instintivo
esse que está quebrado já joga para o outro, eu quero que funcione. É assim que funciona. Desde criança é assim. É assim. A nossa tendência, isso aqui não quebra, isso aqui está quebrado, eu não quero mais. Agora, você pega uma nota de R$200, amassa essa nota de R$200, joga pisa nessa nota. Se você pegar essa nota, quanto que ela vale? Ela continua valendo R$200. Então a lógica de Deus é essa. Quer dizer, o salmista agora, ele olhou para a ruína em torno dele. Ele estava numa situação difícil, mas agora ele não está olhando. Deus mostrou que tinha outras pessoas em ruína, que o povo estava em ruína. E ele começou a orar: Deus, restaura o Sião, restaura o povo, Senhor. Senhor, eu te vi, Senhor. Traz a tua glória, traz a tua luz sobre o povo. E ele começa a orar sobre isso. Deus, se levanta em misericórdia. É hora de mostrar compaixão, Deus. O tempo é chegado. Ele começa dizendo: Deus, responde depressa a minha oração. Não foi assim que ele começou? Agora ele falou: Deus, responde depressa a oração do povo. Olha como que ele mudou. Olha os valores sendo transformados. Responde, Senhor, a oração de todo o povo. E ele vai dizer: porque até as pedras são amadas pelos teus servos, e as ruínas os enchem de compaixão. Ele está dizendo assim que as pessoas ficavam até nas pedras, nas ruínas do templo. Eles choravam nas ruínas do templo. Eles amavam até as migalhas quebradas, aquelas que restou, né? Os destroços, os estilhaços. Até o pó é amado pelos teus servos. Olha a ruína nossa. Da minha ruína virou: olha a nossa ruína. Olha que transformação na vida de uma pessoa. Quando a pessoa entende que não é só ela que tem problema na vida, que não é só ela, que o piercing do seu umbigo não é o centro do universo. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, é uma mudança de dentro para fora. É uma mudança. Agora, eu gosto muito da sabedoria dos para-choques de caminhões brasileiros. Aleluia. Então assim, é melhor dividir a picanha do que comer o fígado sozinho. Louvado seja Deus. Esse é muito legal, né? Quer dizer, é muito mais legal estarmos juntos. O salmista agora está saindo dele. Não é impressionante? Uma pessoa que não tinha força para comer, para dormir, que se sentia sozinho, agora está orando por um povo inteiro. É isso que Deus faz na sua vida. É isso que Deus faz nas famílias. É isso que Deus tem feito na história desta igreja. Ele começa então a ser transformado. Nós precisamos então investir em relacionamentos. A primeira grande transformação é essa. Ele começa agora, ele fala das nações temendo o nome do Senhor. Não fica só em Israel, não. Ele fala: o mundo precisa ser transformado por Deus. As nações têm que ser transformadas por Deus. Eu quero te desafiar também essa noite, sabe? Às vezes você está se sentindo cansado. Deus pode te usar para restaurar amizades, reconciliar amizades. Nunca confunda ser amigável com ser amigo. São coisas diferentes. Amigável, gente, qualquer um é amigável. Quer dizer, Jesus falou assim: até os incrédulos se cumprimentam, não é assim? Até, se você se cumprimentar quem gosta de você, até os pagãos fazem isso. O pregador Charles Spurgeon, ele dizia que até os animais se cumprimentam na natureza, né? O cachorro é assim, não é? Eles cumprimentam. Quer dizer, você cumprimentar quem te cumprimenta, você não está fazendo nada demais. Agora, você orar por quem te persegue, quer dizer, relacionamentos envolve um esforço, é uma via de mão dupla. Não existe amizade verdadeira entre pessoas mesquinhas. Não existe, eu repeti, não, como teve vou até repetir, olha aqui, não existe amizade verdadeira entre pessoas mesquinhas. Porque a amizade implica generosidade, implica amor, implica caminhar outra vida, disposição. Eu e minha esposa, a gente começou um grupo, eu e ela, ano passado, no WhatsApp, é só eu e a Natália. Chama Gatos Intercessores, aleluia, eu e ela. E cada semana a gente ora por uma família. Cada semana a gente coloca lá um casal, os filhos, para orar. Uma igreja, fica uma semana a gente ora por aquela pessoa. Quer dizer, nós precisamos semear amizades, amém, queridos? O salmista agora ele está saindo dele mesmo. Uma pessoa que vive reclamando se torna agora alguém que ora, se torna agora alguém
com compromisso intergeracional. Estava conversando isso agora com o Heber ali. O Heber falou essa expressão para mim, descendo. Já estava no esboço aqui, ó, já estava anotado aqui, viu, Heber? Olha só. Aqui, ó. O salmista expande para compromisso intergeracional. Ele assume responsabilidade até por aqueles que iriam nascer, as novas gerações. Que Deus abençoe as novas gerações brasileiras. Os nossos filhos, os nossos netos, os sobrinhos. Que Deus guarde as crianças. Que Deus guarde os nossos filhos de acidentes domésticos. Que Deus abençoe as nossas gerações. Você recebe essa palavra? Dá um glória a Deus aí, igual provável. Ele está dizendo assim, o Deus vai se manifestar. Ele vai responder, verso 17, a oração dos desamparados. Escreve isso para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando: do seu santuário nas alturas o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Ele então, Provérbios 27:10 diz assim: jamais abandone um amigo, nem o seu, nem o de seu pai. A Bíblia fala de amizades que continuam nas gerações. Não abandone o seu amigo, nem os amigos dos seus pais. Eu tive o privilégio no mês passado de pregar no culto de 80 anos da igreja que meu bisavô, Stefan Paley, foi cofundador em Lucélia, no interior de São Paulo. Eu não consegui parar de chorar, de ver as atas da igreja de 80 anos atrás. E isso veio muito forte. Quando eu vi pela primeira vez esse templo ali, eu comecei a chorar e veio essa palavra de Deus. Sabe, as orações dos seus bisavós te alcançaram hoje. As orações dos seus bisavós, eles oraram nesse lugar um dia, para que as gerações dele fossem tementes. E hoje está se cumprindo isso. Você vai pregar aqui. O Espírito Santo falou comigo. Você vai pregar aqui. As orações de quase 100 anos atrás te alcançaram hoje. Te alcançaram hoje. Eu não tenho berço de ouro, mas eu tenho berço de oração, que vale muito mais. Porque o ouro passa, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Eu não estou falando de algo que eu não tenho vivido. Pela graça do Senhor eu tenho experimentado isso. Então, um amigo está mais preocupado com o seu crescimento do que com a sua vaidade. Então muitas vezes ele vai falar coisas, ele vai como ferro afia o ferro, o amigo afia o seu companheiro. Agora, não significa que o amigo é aquele que fica só apontando o dedo. Aí não é amigo, é dor de cabeça, né, meus irmãos? Tem pessoa também que só gosta de ficar o tempo inteiro reclamando, só apontando o erro. Não, agora chega a parte final para a gente orar, que é a parte mais bonita do Salmo. Porque ele começa então com um lamento. Deus se revela a ele tem valores transformados, amém, queridos? Ele pensava só no agora ele pensa nas próximas gerações. Ele pensava só nele, agora ele pensa no povo. Ele pensa não só no povo dele, ele pensa no mundo. Ele estava preocupado com o nome dele, ele está preocupado agora com o nome de Deus. Ele estava olhando muito para coisas passageiras, agora ele está firmado em Deus, que é eterno. E aí agora ele vai lembrar, olha só, ele vai lembrar. E ele vai dizer assim: no meio da minha vida, verso 23, Deus abateu a minha força, Ele abreviou os meus dias. Ele está lembrando agora daquela crise que ele teve de fé, amém, queridos? Ele está lembrando daquela crise de fé, mas agora ele foi transformado, porque agora ele tem vontade de viver. Olha só a oração dele: eu pedi, ó meu Deus, não me leve no meio dos meus dias. Os teus dias duram por gerações. Quer dizer, os meus dias não. Deus, não me leve no meio dos meus dias. Olha como que mudou a oração dele. Alguém que começou orando: os meus dias vão embora como fumaça. Alguém que depois disse: os meus dias são como sombras crescentes. Alguém que pensava: minha vida não tem sentido. Depois que ele encontrou Deus e foi transformado por Deus, ele agora diz assim: Deus, não me leve no meio dos meus dias. Deus restaurou a ele o apetite pela vida. Deus restaurou ao salmista. Sabe, às vezes você está procurando em galhos aquilo que você só vai encontrar nas raízes. Aquilo que só está nos alicerces da sua vida. Você está procurando no exterior algo que Deus pode fazer no seu interior. Você recebe essa palavra? Ele encontrou algo mais profundo, o Deus que estava faltando na vida dele. E agora ele quer viver,
ele quer viver. O que é o meio da vida na linguagem dos Salmos? É cerca de 35, 40 anos. Por quê? Porque o Salmo 90 diz assim: quanto vive um homem? Vive 70 anos. Os que têm mais vigor vivem 80. É um salmo de Moisés, Salmo 90. Na linguagem dos Salmos, então a vida humana é entre 70 e 80 anos. O que é o meio da vida? É alguém que está na casa dos 35, 40 anos. 35, 40 anos. Quer dizer, no meio da vida dele, ele já queria morrer. Só que Deus transformou, ele teve um encontro no meio da vida dele. No meio do caminho ele encontrou Deus. E aí o que acontece? Ele agora pede vida. Não me leve no meio dos meus dias. Ele quer completar o que ele começou. Você vai completar o que você começou em nome de Jesus. Ele quer colher os frutos das árvores que ele plantou. Ele quer agora ver os filhos dos filhos dele. Ele agora teve a sua visão restaurada, o seu horizonte restaurado, a sua esperança restaurada. O Evangelho pode restaurar a sua vida completamente essa noite, meu irmão. Ele encontrou uma âncora, aquele que não muda, o nome dele é Jesus Cristo. Ele saiu dele mesmo, da oscilação o tempo inteiro. Ele entendeu que ele precisa viver o propósito de Deus em cada estação da vida dele. Eu quero caminhar para encerrar dizendo isso, que nós vamos orar agora para Deus mostrar, você peça isso a Deus. Deus, qual que é o teu propósito para essa estação da minha vida? Qual que é o teu propósito? Ele vai lembrar de Gênesis, ele encerra falando da grandeza de Deus. Ele vai dizer assim, ele olha assim: no princípio, verso 25, tu firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. No princípio Deus criou os céus e a terra. E ele vai falar algo impressionante. Ele vai comparar todo o mundo, os céus, a terra, o cosmos, tudo que existe, com roupas que envelhecem e precisam ser trocadas. Ele vai dizer assim: eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas e como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora. Eu gosto muito de uma frase da Coco Chanel. As irmãs estão avivadas aqui, olha só de falar o nome da Chanel. Ó, ela falou assim: a moda passa, o estilo permanece. Você tem que ver o rosto das irmãs aqui, é de verdade. Está uma alegria, está um semblante impressionante. Então, a moda passa, mas o estilo permanece. É o que o salmista está dizendo. As roupas passam, mas tem um que permanece, que é Deus. Aí ele está dizendo: até os céus e a terra passarão, e Deus permanecerá. Ele é maior que o mundo. Ele é maior que a vida. Ele é o doador e autor de toda vida. Eu oro essa noite para que Deus se revele. Qual que é o propósito dele na sua vida, no curto, no médio, no longo prazo? Você recebe essa palavra? Qual que é a estação? Qual que é a estação? Porque um dia todas as estações vão passar. Mas o nosso Deus continua sendo glorioso além do tempo e do espaço. Ele continua sendo glorioso para todo sempre. Deus criou o mundo com uma palavra. Deus pode destruir o mundo com uma palavra. Porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele tem cumprido sua palavra em todos esses anos. Em toda essa história. Meus amados irmãos, receba isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O salmo encerra com as palavras de louvor. Abra suas mãos dizendo: mas tu permanece o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os nossos dias têm dias de fumaça, tem dias de sombra, mas tem dias de restauração. Ele fala: chegou o tempo. Chegou o tempo de responder as orações, Deus. Quem sabe hoje é dia de respostas de oração. Dias de renovo, dias de reconstrução, dias de um novo propósito. E aí diz: os filhos dos teus servos terão uma habitação, e os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Ele olha para o dia que nós vamos coabitar com o próprio Deus. Não vai ter sol, porque o Cordeiro vai ser a lâmpada da cidade santa. Ele viu esse dia de algum modo profeticamente. É um salmo que viu Cristo, louvado seja Deus. O salmista, tomado pelo Espírito Santo, ele viu os filhos dos filhos e todo o povo adorando o próprio Deus, na presença do próprio Deus.
isso modula a tristeza passageira que nós sentimos. Por isso que Paulo fala, os nossos leves e momentâneos sofrimentos vão passar, porque o peso de glória é muito maior. Para cada olhada para você, dê 10 olhadas para Cristo. Robert McCain, pregador escocês, disse isso. Abra as mãos, eu quero orar encerrando. Para cada olhada para você, dê 10 olhadas para Cristo. O salmista estava olhando muito para ele. Deus, nós oramos nesse momento. Fica de pé no seu lugar, meu amado irmão, minha amada irmã. Por cada família nós queremos orar, Senhor. Olha quem está se sentindo rachado, quebrado essa noite. Mas como estudamos na Tua palavra, a Tua luz pode entrar em nós. Sopra vida, Pai. Sopra vida em casamento, sopra vida em negócios, nas finanças. O Teu reino é comparado com uma semente, que a semente do Teu reino cresça em cada área da nossa vida. Que o Teu reino cresça nos nossos relacionamentos. Que o Teu reino cresça nas nossas amizades, que o Teu reino cresça no nosso lazer, que o Teu reino cresça no nosso trabalho, que o Teu reino cresça no nosso tempo livre e no nosso tempo, ó Deus, de estudo, que o Teu reino cresça, Senhor, na nossa família, que o Teu reino cresça nos nossos talentos, que o Teu reino cresça, Senhor, nas nossas viagens, que o Teu reino cresça, Senhor, nas nossas palavras, que o Teu reino cresça nas nossas reações, nas nossas ações, que o Teu reino cresça no nosso silêncio, que o Teu reino cresça nos nossos ouvidos, que o Teu reino cresça nos nossos olhos, que o Teu reino cresça em nosso coração, até que tudo que há em nós possa dizer, reina o Senhor sobre nós. Deus abençoe os Teus filhos e filhas, ó Pai. Abençoe esta igreja, Deus provedor, abençoa-nos, ó Deus. Abençoe a liderança, abençoe as frentes missionárias, abençoe, ó Deus, os trabalhos, a coleta, Senhor, de donativos para o Rio Grande do Sul. Ó Pai, em nome de Jesus, em especial nós oramos essa noite por quem está triste. Em especial nós oramos, ó Deus, se tem alguém que está aflito, aflita. Faça a sua oração nesse momento aí, meu irmão. Olha, Pai, se tem um coração que está quebrado, macerado, esmagado de tristeza. Olha, se tem alguém aqui que está sem apetite de viver. Olha, se tem alguém que está sem apetite, ó Deus, de conversar, de se alimentar, de dormir. Olha, se tem alguém com insônia, cura emoções, ó Deus. Em nome de Jesus, cura feridas na alma. Cura, Senhor, em nome de Jesus, pessoas que pararam na pandemia, não superaram até agora, estão tristes, estão aflitas, choram dia e noite, sentem um gosto amargo na boca. Deus está falando, tem pessoa aqui que sente o gosto de fel na boca. Deus vai colocar a palavra dele mais doce que o mel. Deus tem doçura para nós. Há tempo de chorar, mas há tempo de rir. Há tempo de celebrar. Ó Deus, queremos mudar as vestes velhas. Queremos mudar aquilo que passou. Queremos entrar numa nova estação, Senhor, em nome de Jesus. Como o salmista orou, é tempo, Senhor, de renovo. É tempo de reconstrução. Olha, Pai, pessoas que estão aqui chorando sobre o pó do que caiu, que estão chorando sobre ruínas, que estão chorando, lamentando. Deus, tem misericórdia, Senhor. Restaura casamentos, restaura relacionamento entre irmão e irmã. Restaura, Senhor, pessoas que estão feridas por palavras que foram lançadas. Estão tristes por causa da reputação, estão tristes por causa disso, como o salmista estava triste. Mostra que o Teu nome é maior. Mostra que o Teu nome continua glorioso. Tu és santo, 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 Senhor. Batiza com o Teu Espírito Santo. Visita-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor. Visita-nos com a Tua presença, Senhor. Olha, pessoas que já não Te sentem mais. Olha, pessoas que se tornaram religiosas. Olha, pessoas que se tornaram fachadas, se tornaram ruínas ambulantes. Ó Deus, mas se a Tua presença vier, ó Deus, se o Senhor nos visitar, basta uma palavra Sua. Basta uma palavra Sua e a nossa vida é transformada, Deus. Revela-se a nós, Pai. Olha quem está colocando a esperança na areia movediça. Deus está dizendo aqui que tem pessoas construindo coisas na areia. E Ele vai mostrar que você tem que tirar essa base e colocar na rocha. Senhor, nós não queremos rejeitar a pedra angular. O Senhor é a nossa pedra fundamental.
Ó Deus, queremos construir a nossa vida, queremos, ó Deus, fechar esse semestre na bênção em nome de Jesus. Essa reta final, Pai, de maio, junho, ó Deus, já começa a colocar sementes de avivamento em nós, visão, ó Deus, para a segunda parte desse ano. Ó Deus, não deixa, olha quem está desanimado, Senhor, olha quem está desanimado, renova, Senhor, renova. Agora erga as mãos e adore a Deus, 1 minuto de louvor, agradeça o Senhor, agradeça o Senhor. Enquanto você adora, você é renovado. Enquanto você adora, você é restituído. Enquanto você adora, suas emoções são transformadas, seus temperamentos são mudados. Louve, santo é o Senhor. Jesus, hosana ao Senhor nas alturas. Exaltado é o teu nome, Senhor, exaltado é o teu nome.